Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos começar hoje a nossa live sobre cura física e terapia. Será que com terapia a gente consegue escapar de ter que fazer uma cirurgia? Será que a gente consegue alcançar uma cura no nosso corpo físico? Sejam muito bem-vindos. Vão convidando seus amigos para estarem participando com a gente. Vamos outras pessoas. Esperando aqui a Fran entrar. Já deu. Opa, deixa eu Muda aí virar. a câmera sempre assim. Tudo certo, Fran? Oiê, tudo bem? Acho que agora dá Tudo pra ver, bem? né? Dá, tá certinho agora, tá ótimo Uhum. aqui. Super, super bem. Isso, gente, até vale aqui eu trazer, pessoal. Tem uma configuração para que a gente ative e fique a nossa câmera, né? Sempre para abrir a frontal, porque isso Sim. acontece com todo mundo que eu vou fazer live, sempre abre a câmera de trás e tem uma configuração para a gente ativar. E quando a Hum, gente vai utilizar aqui o nosso Instagram, seja aberta a nossa câmera frontal. bom saber. Bom, gente, muito feliz de ter a Fran aqui com a gente para a gente começar essa live de hoje, falando um pouquinho, né, Fran, que nem eu te disse, é mais um Uhum. bate-papo, né, não tem aqui nenhum teste, nenhuma prova, nem nada disso, mas trazendo sempre um pouquinho sobre você, sobre como que está sendo a tua experiência nesse mundo terapêutico, né, de e se conhecer mais, esse mundo de autoconhecimento, né? Até por assim, interessante, hoje eu estava lendo um livro sobre o Cavaleiro na Armadura. E aí é uma fábula, né, pequena ali, ela tem 60 páginas, 62 páginas, e esse conto, né, ele fala sobre uma pessoa que foi ficando presa dentro de uma armadura, né? E muitos de nós também vamos ficando cada dia mais presos dentro das nossas armaduras emocionais, né? E aí esse cavaleiro chega um dia que ele se coloca e ele tira, ele se coloca e ele tira, até que um dia ele resolve não tirar mais, porque é melhor, eu já estou preparado para ir para a guerra, estando com essa armadura. E aí chega um momento em que ele quer tirar a armadura e ele não consegue, porque ele está tão preso dentro daquela armadura que ele precisa até que a comida dele venha amassadinha para ele só tomar no canudinho, porque ele já não consegue expressar nada, ele não consegue abraçar, ele não consegue estar com as pessoas que ele ama, né? E por ironia, conforme ele vai começando a chorar, é que essa armadura vai caindo, porque ela vai enferrujando e vai caindo com as lágrimas dele, né? Em um processo de conhecimento, de se conhecer, porque a única coisa que liberta realmente é quando a gente se conhece, né? Nos libertarmos dessa armadura que a gente veste todos os dias, às vezes numa tentativa de sobreviver. Depende de nos conhecermos e percebermos que não tem nada nos atacando, além das ilusões da nossa própria mente. Então, Fran, com muita, muita alegria, eu quero que você se apresente aqui, fale, né, um pouquinho sobre você. Obrigada, Dali, pela sua oportunidade de comentar um pouquinho sobre o que é viver a terapia. E agora, mais ainda, vivendo o meu eu. Meu nome é Francine, eu tenho 42 anos. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E quando a Dali me fez o convite, eu vou dizer que eu pensei assim, no momento eu ia falar, não, Dali, não tô preparada. Mas eu não. Como a Dali sempre fala, vai se desafiando. Não é difícil, é desafiador. E é gostoso quando tu consegue se desafiar e vencer uma etapa. Para mim, é desafiador falar sobre mim. Agora não mais porque eu tô aprendendo um pouquinho quem é a Fran. Eu tô fazendo terapia com a Dali já vai fazer 3 anos, agora na metade do ano. Fui buscar a terapia porque eu fui diagnosticada com adenomiose, que é uma doença nova que os médicos estão descobrindo. Ela é, vamos dizer assim, a prima da endometriose. Ela E eu seria, tava. trazendo aqui, né, para o Uhum. pessoal, a endometriose no músculo uterino. Que aqui Daí, até acho que tá trouxe, né, que a gente tem travando. endometriose. Oi, Espera um pouquinho que eu deu acho uma que entra. travada. Deu uma travadinha. Uhum. Então, a gente tem a endometriose, pessoal, do ovário, da bexiga, do reto sigmoide,
no umbigo, na mucosa nasal, e que nem no caso aqui a adenomiose, que foi, né, o caso que a Fran tinha, ela é no músculo uterino, que aí a gente chama de adenomiose uterina. Uhum. Ela causa muita cólica, um fluxo muito grande, que era o que eu tinha, sempre tive muita cólica desde a primeira menstruação, e depois com as gravidez, tudo, mas nunca me atrapalhou, vamos dizer assim, porque eu fui me acostumando a esses sintomas. Uma Aí pílulazinha, fala, fica tranquila, toma um ajuda, passa. anticoncepcional, toma um Buscopan ou um pouquinho, algo um pouco mais forte, vai viver. Que nem hoje eu dou risada e acho uma ironia que para nós mulheres é horrível, aquelas propagandas de absorvente. Ai, coloca um absorvente e vai pra praia feliz e saltitando, e você morrendo de cólica. Então é você entender o que o corpo quer dizer, né? E eu fui atrás disso. Fui diagnosticada e eu pensei, não pode ser isso, só isso. Aí, médico, olha, não tem cura, você vai ter que tomar remédios ou vai ter que tirar útero. E eu me apavorei, falei, tirar o útero, que pra mim é um órgão tão importante, tão feminino. Falei, não, não pode ser. Briguei durante, eu fiquei 4 anos com esse diagnóstico, briguei durante praticamente 2 anos com meu endocrinologista e ele me dando, me fugiu o nome agora, Dali, não era testosterona, progesterona. Progesterona. Eu tomava 5 cápsulas por dia para não ter fluxo grande, porque chegava a ser praticamente uma hemorragia. Tinha dias que eu não conseguia sair da cama. E falando com o meu marido, com o André, eu falei, não pode, a gente tem que tentar alguma outra coisa. E teve um cliente nosso que falou, olha, minha esposa tá com câncer, tá se tratando com a Dalita. Conversa com ela. É uma terapia alternativa, conversa, faz o teu primeiro contato. E eu vou te dizer que foi paixão ao primeiro olhar. Foi muito gostoso tu perceber que alguém me entendia e que me escutava. E eu falando com a Dália, eu lembro que no primeiro dia eu cheguei lá tremendo. E eu, Dália, eu tô com medo de sentar na cadeira e acabar extravasando o fluxo. E ela me olhou assim, medo. Eu falei, eu tenho medo, não tem dias que eu não saio de casa. Eu tenho medo de viver, porque eu tenho medo de passar vergonha na rua. E nós começamos a trabalhar isso e a entender da onde vinha isso. E aprender a ouvir o meu corpo. E eu vou dizer que foi algo que até hoje me surpreende, é algo mágico, que às vezes eu paro e penso, será que é real? Porque faz um ano, novembro fez um ano, que eu estava com a minha cirurgia marcada para retirada do útero, porque a gente não estava conseguindo reverter. E nós Mesmo, né, tivemos uma. tomando progesterona, né? Mesmo com remédio, com progesterona, fazendo a terapia. E a Dali sempre me falava e eu tinha receio, porque a gente tem medo de olhar para os nossos lados obscuros. E nós tivemos uma sessão, e é bem certinho uma semana, era a cirurgia. E a Dali, vamos conversar. E foi uma sessão muito forte para mim, porque antes de ter o meu primeiro filho, eu tive uma suspeita de aborto. E nessa sessão a gente conseguiu ver que eu tive sim um aborto, que era o meu primeiro filho, o meu anjinho. Isso para mim foi assustador, foi muito doído, mas foi libertador. Então, são questões que vão aparecendo e que você vai entendendo. E eu fui aceitando isso. Aceitando que não é porque eu tive um anjinho que eu não podia ter outros filhos numa gestação normal. Não é porque a síndrome de Salvadora eu não podia olhar para o meu eu feminino, não podia ser a mulher que eu vim para ser. Então é o se conhecer. E desde aquele dia até novembro, que fez um ano, eu consigo hoje controlar o meu fluxo. Eu não vou dizer que tem meses que dá uma escapadinha e a gente conversa, dá um puxão de orelha. Mas eu consigo sim controlar meu fluxo. As minhas cólicas diminuíram quase 100%. Quando tem alguma cólica, eu paro, Já para respiro. ver, né, o que tá trazendo. Normalmente, né,
ainda esse aumento de fluxo, pessoal, está muito relacionado com o estresse, né, que se passou ali naquele mês, porque do que a mulher, e tudo isso afeta, né, nosso ciclo. Uhum. Se a gente viajou, como que foi, às vezes, o trabalho, em casa, como estão as coisas, né, e se a gente vai se anulando, se eu anulei meu feminino, se eu fiquei mais numa energia masculina, tudo isso também vai afetando, né. Vai. E é muito legal você perceber isso e estar atento a isso. E era algo que eu não fazia. A síndrome de Salvador era resolver o problema de todo mundo e menos o meu. Porque olhar para mim doía. Mas é libertador. Quando alguém me fala que tá com alguma coisa, eu vai pra terapia. Vai se descobrir. Porque é muito gostoso. É legal eu agora estar olhando para mim e entendendo o que eu gosto, do que eu não gosto, o que o meu corpo diz para mim, se tá doendo algo, aprender a olhar para aquela dor e, e respeitar ela. Porque, querendo ou não, a gente está numa sociedade que preza que a mulher tem que ser perfeita em casa, perfeita no trabalho, perfeita, tem que estar linda, maravilhosa e apresentável. E tem horas que tu não quer. Que a única coisa que tu quer é um colo, é um aconchego e entender que tá normal isso. Então eu acho que se eu puder deixar uma palavrinha para todo mundo é se olhe, que é maravilhoso. Eu lembro, eu tenho, né, a tua ficha até hoje da nossa primeira sessão, e aí uma das frases, né, que tu me falou do que o que você estava buscando, né, realmente ali, era se conectar consigo mesma, né, Fran? Uhum. Essa busca de conexão consigo mesma. E aí eu lembro, depois de um tempo, assim, eu pedi um dia pra você, assim, o que que te faz feliz, né? Quais são teus hobbies, né? E aí você trouxe assim, meu Deus, eu não sei, né, o que que eu Uhum. tenho de hobby. Eu não sei o que que me faz feliz, né? E aí bate um desespero na gente, Uhum. mas eu vou falar para vocês que isso é extremamente corriqueiro na minha rotina aqui clínica, de quando eu pergunto para as pessoas o que que você realmente gosta, o que que te faz feliz, e as pessoas não sabem. Uhum. Hoje eu ainda estava atendendo e aí eu trouxe, né, para essa pessoa, olha, a primeira pergunta que você tem que fazer é se perguntar: quem sou eu? Para você começar a entender o porquê que você está passando por determinada situação, o porquê que você está tendo Uhum. determinado sintoma, né? Quem sou eu? Porque quando a gente começa a aceitar quem se é e você começa então a buscar as respostas, a entender, mas por que comigo, né? Por que que eu tenho que desenvolver esse sintoma? Por que que eu tenho que ter cólica desde lá quando eu era pequena, né, na minha primeira menstruação, e daí depois isso aumenta, né? E a gente faz, então, na terapia, esse papel de detetives, né, Fran? Uhum. Porque, por exemplo, aqui, trazendo, né, para o pessoal entender um pouquinho, uma mulher que ela já tem cólica desde lá da menarca, está muito relacionado já com questões que os ancestrais dela Uhum. tiveram, e não necessariamente a mãe dela, podem ter sido, né, avó, bisavó, várias gerações ali para trás, que tiveram, às vezes, perdas gestacionais, que tiveram, né, um parto muito sofrido, que morreram no parto, né, que ficaram sozinhas, que tiveram ali N dificuldades relacionadas à maternidade e à gestação. E Uhum. aí, quem vem depois, né, essa mulher, essa cólica é o quê? É o sentimento de, ufa, eu não estou grávida. Então a gente vai juntando os passinhos, né, ali, que nem ela daí traz assim, ah, mas estou, né, com esse quadro de adenomiose. A adenomiose, pessoal, nos traz que a pessoa tem um sentimento de ser incapaz de levar a termo uma gestação. E aí, quando a gente chega, né, nesse link da Fran, de que na primeira gestação dela, ela teve um aborto espontâneo, que era uma suspeita, né? Nem tinha Uhum. certeza, mas que aí foi se confirmando com esse colar, né? Imagina que a gente tem aqui atrás, naquele quadro de detetive de antigamente, a gente foi colando esses pedacinhos, dá o match ali, dá Uhum. esse encaixe de caramba, é realmente por aqui. E aí soltar, né, Uhum. aquela dor
de não ter conseguido levar aquela gestação a termo, que trouxe um sentimento, inclusive, de incapacidade e que então traz a necessidade de querer provar para todo mundo que eu dou conta, né? Que eu sou boa o suficiente. E isso, mesmo ela já tendo, né, depois 2 filhos grandes, quando a gente for olhar para isso. Então, tipo assim, ela sabe que ela dá conta de levar uma gestação a termo, né? Ela deu conta ali, 2 gestações após aquela. Mas ainda ficou registrada essa memória. Uhum. E ela é pesada quando você olha para ela. Porque você passa no dia a dia batido, você não olha para isso. Pô, eu tive 2 gestações, 2 filhos maravilhosos. O Então que vai não ter é a ver, né? olhado. O que que é isso? Como que não? E na hora que tu olha para isso, tu vê o quanto pesa isso. E o quanto vem a tua história, que nem a Dali comentou, que vem dos teus ancestrais. Aí tu começa a analisar de uma maneira mais real. O que que é que vem? Tu vem de uma família de todos os lados, de família de mulheres extremamente fortes, que seguraram a morte de seus maridos, que não podiam olhar para o feminino, que não podiam sofrer. E aí tu começa a analisar o porquê essa síndrome de não querer eu mostrar para os outros que eu posso. Então, para todo mundo, tu tem que estar bem, tu tem que estar forte, tu tem que resolver o problema de todo mundo, todos têm que estar felizes. Mas e você? Eu, Dali, até tem uma das consultas, aquela que tu me pediu assim, o que que te inspira? Aquilo, eu me lembro até hoje como me impactou. E eu escutar aquilo e eu não ter resposta. Eu falar, caracas, quem sou eu? Quem é a Francine? O que eu gosto? O que eu quero? Não o que esperam de mim. E isso está sendo, porque é uma construção e ele é diário, é orar e vigiar. Então está sendo uma construção de quem é a Francine. E de tu saber que você pode dizer não. Que você tem o direito de dizer não. E isso é muito gostoso também. Isso é Mesmo que muito as bom. pessoas, né, não gostem, que às vezes dê Uhum, aquela indisposição no início, porque todo mundo, né, já estava acostumado com você agindo de uma forma, né? uhum, Aqui é você descobrindo quem você é, e entendendo que independente, né, de você colocar limites, de você dizer não, você consegue ter amor. Você consegue continuar pertencendo à tua família. olha a declaração dela, ai. Meu Ó, bebê. filha aqui, né? Fã número 1 aqui, ó. Você é uma pessoa incrível, mãe. E eu te admiro muito por ter ido atrás da sua melhora e ter se aberto a isso. Você é meu orgulho. E isso faz toda a diferença, né? Porque isso também a gente foi pauta, né, Fran, de Aham. sessões nossa. De, Vixe. ai, eu quero que os meus filhos, né, fiquem bem, meus filhos isso, meus filhos aquilo. E eu falei, Uhum. tá, mas e você? Por causa que a gente aprende pelo exemplo, né? Pode ver, a Uhum. criança ela aprende a falar, ela aprende a comer, a fazer tudo, porque ela tá vendo o adulto fazendo. E não é porque agora, né, já estão crescidos que é Uhum. diferente. A gente tende a ter essa repetição dos nossos pais. Por mais que a gente fala, ah, eu não quero ser igual a minha mãe. Quando tu olha, você tá idêntico, tá falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Então, se a gente quer que as coisas ocorram de uma maneira diferente para os nossos filhos, né? E eu tenho muitas mães que chegam para mim e falam: ai, eu queria que meu filho se tratasse, mas ele não vai buscar ajuda. É começar por você. Ah, eu queria Uhum. que o meu marido fosse tratar, mas ele não vai. Começa com você. Que aí você vai ser essa inspiração para Uhum. outra pessoa. E muitas vezes, né, não é do dia para a noite, né? Quantos anos, né, Fran? Tu começou ali, acho que com, sei lá, 38, 39, né? Uhum. A fazer terapia. Então são 38, 39 anos agindo de uma Uhum. determinada maneira. Colocando essa armadura. Mais. Não é do dia para a noite que a gente arranca tudo aquilo. Uhum. É um caminho, né, que a gente vai começando a tirar um parafuso aqui, daí a gente tira outro lá, daí a gente de repente consegue tirar uma peça inteira Uhum. para que É, você possa descobrir quem é. e eu sou a prova viva dessa terapia, porque eu buscando isso, eu tô com meu filho também buscando se conhecer, o meu marido também tá começando a buscar isso, e é muito gostoso você ver a evolução. A Ana também já tá começando a se abrir para isso, porque uma das coisas que eu conversava muito com a Dali, eu não quero que essa próxima geração tenha o peso
de ser tudo perfeito, de ser tudo. Não, eles têm que errar por eles têm que fazer por eles e viver como eles acharem melhor. Estou aqui para orientar. E é tão gostoso você ver que está acontecendo esse movimento, que ele está indo. E o principal também, que essa semana a gente viu bastante, é olhar para minha mãe, para minhas antepassadas e entender o que elas passaram. E aceitar que elas fizeram o melhor, que elas fizeram com o que elas podiam. E não olhar também com o olhar de, puxa, por que tu não faz isso? Por que tu não... Não, é entender que é o momento de cada um. E que você buscando a tua melhora inspira os outros. Então isso também E ajuda é também maravilhoso. os outros se curarem, né? E aqui, ó, Uhum, mãe. Filha, você é um orgulho pra mim. Te amo. Olha só que linda, mãe. E a filha, uhum, né, vindo te prestigiar. E quando a gente, né, se coloca aqui pra se curar, buscar a nossa cura, a gente vai curando tanto o nosso sistema, né, que tá atrás, que a gente liberta eles, e daí uhum, sim, se eles quiserem ainda permanecer na dor deles, alguma coisa, aí é deles, né? Eles estão uhum, segurando que é algo que eles precisam olhar. E também aqui para os que vêm depois, né? A gente liberta eles e aí o que acontece também se dá a partir das escolhas deles, né? uhum, Do destino dele, que às vezes a gente quer proteger todo mundo e a gente quer salvar, né? A gente trouxe muito aqui nessa síndrome, né, do Salvador, eu quero uhum, resolver os problemas de todo mundo. Só que as pessoas, elas precisam aprender também, né? Se a gente não deixa ali a criança, às vezes, cair, porque ela nunca vai saber que aquilo ali machuca, né? uhum, Então, eu posso estar ali, eu posso estar apoiando, mas às vezes eu preciso deixar, né, que eles façam os movimentos uhum, dele. E se eu quero que eles realmente fiquem bem, é realmente eu buscar a minha cura e mostrar como eu tô bem, vivendo a minha verdade. E para mim é algo que, gente, eu mesma, né, aprendi muito assim, na minha própria caminhada, de que quando eu vivo a minha verdade, eu permito que o outro também viva, né? Por causa que dá muita frustração quando você tá ali tentando cumprir um papelzinho, né, interpretando algo para ser aceito no teu sistema, seja ele qual for, se é um profissional, em casa, né, onde for. Se você tá buscando cumprir aquele papelzinho e você vê alguém vivendo a verdade dele, alguém sendo feliz, tu fica puto da vida. Você começa a ter desentendimento com aquela pessoa porque você tá frustrado que você não tá sendo feliz. Mas a raiva uhum, não é daquela pessoa. A raiva é de si mesmo, por estar se anulando, uhum, enquanto que o outro tá indo viver. Só que no fundo a gente começa a se inspirar de buscar também, né, os uhum. nossos passos. E como de tu entender também que o resultado e você está de acordo com as tuas decisões, que não é culpa de ninguém mais além do teu. Você tá ali porque você se permitiu estar ali. Então é saber que a responsabilidade dos meus atos são meus, de mais ninguém. Então, se é minha responsabilidade, eu posso mudar. Eu tenho como mudar isso. Se eu não tô legal aqui, se eu não quero estar aqui, eu tenho o direito de buscar algo melhor. E entender isso também, porque é muito fácil pra gente, eu tô aqui porque minha mãe não era assim, porque meu pai não sei o quê, porque minha avó não sei o quê. Peraí, mas eles pegam na tua mão e te levam, botaram uma arma na tua cabeça? Não! Você tá ali porque você decidiu estar ali. E isso também é libertador. É desafiador, mas é libertador. Com certeza. E é olhar, né, que tem as partes, né, que foram difíceis para eles, Uhum, para conseguirem nos trazer, né, até aqui. E tudo que eles fizeram foi o melhor que eles podiam, né, uhum, para que a gente estivesse aqui. E também esse encarar de que os nossos ancestrais, eles não são os super-homens, super-mulheres, né? Que o pai e a mãe são pessoas, né, são humanos uhum, como nós. E que nem eu ainda não sou mãe, mas que nem tu ali, eu tenho certeza, né, que ao olhar, né, para os pais como uhum, sendo humanos, tu entende, né, que você também pode ser humana e não precisa ser a super mãe, uhum. porque você é humana. É, ainda mais essa semana. Ó, a mãe e o pai estão escutando. Essa semana a gente acessou bastante coisas da minha mãe e eu consegui olhar ela. Por mais que você fale, mãe, você pode, você é humana. Essa semana caiu fichas que até então não tinham caído. Porque ao olhar para o meu pai e minha mãe, eu olhava eles dois como super-heróis. A minha mãe, por mais que eu soubesse que ela é humana, que ela sente dor, nossa, para mim, como que ela não consegue? Como assim? Olhar para o meu pai, aquele super-homem, que é altão, grande, como assim? E eu já tô com 42 anos.
E eu ainda tinha essa visão de menina, que eles eram os meus heróis. Então, entender que eles podem sim errar, que eles devem errar, e faz que nem tu disse, Dali, me permite também ser. Porque eu queria ser exatamente perfeita para mostrar para eles que eu era perfeita como mãe. Então, Como filha, opa, né? Não, como eu sou perfeita filha, para estar à altura, né? De filha do aham, Superman, da, da super mulher ali, eu aham, preciso ser perfeita, né, gente? E aí é muito uhum. peso. É muito pesado e como fica leve isso. E mostrar também para os meus filhos, porque eu adoraria que eles me vissem como tudo perfeito, tudo. Mas o que que é o perfeito? Então, essa perfeição que eu buscava em mim, ela é inalcançável. Não tem como. E ao mostrar para eles que eu sou humana, eu mostro para eles também que eles também podem. E que eles não precisam viver nessa angústia ou nessa bolha. E isso também liberta eles. E Com me liberta certeza. também. Principalmente, né? Tem aquela frase bíblica, né? De a verdade vos libertará. E a verdade é o conhecimento de si mesmo. Quando a gente olha, né, o autoconhecimento, ele traz a luz aqui no meu Instagram, né, e o que eu trago normalmente para as pessoas é de ajudar as pessoas a encontrarem a luz das suas almas, para que elas sejam quem elas vieram ser. E a luz de suas almas nada mais é do que eu conhecer quem é a minha alminha, né? E não só que esse acumulado de cargas que eu entendi que eu deveria ser, né? Os personagens que eu fui colocando, porque a gente vai assumindo um personagem. Uhum. Aqui, na profissional, eu sou fulana. Aí eu sou a irmã, eu sou a mãe, eu sou a mulher, eu sou a namorada. Mas quem sou eu? Apesar, né, além de todos esses papéis, quem sou eu? Como que eu me coloco no mundo? O que que o meu corpo está me falando? Às vezes a gente tem ali essa dorzinha, ai, mas é só uma cólica, vou tomar aqui uma cápsula. Aí ela começa a aumentar. Ah, mas era só uma dor de cabeça, era só um paracetamol. E aí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando as doses. Aí de repente assim, nossa, gente, você nem sabe, descobri que eu tô aqui com um câncer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uhum. E aí, nossa, surgiu do nada. Surgiu do nada. Ou eu que não tô atenta ao meu corpo e tô ali só tomando uma pílula e mais outra pílula e mais outra pílula e ignorando os chamados do meu corpo, os sinais que ele dá, as insônias que às vezes aparecem, as indisposições. Será que eu tô Uhum. atenta, né, ao sentir do meu corpo ou eu me acostumo com as minhas dores? É muito comum quando chegam para mim de pacientes, e às vezes eu pergunto assim, você tem algum problema de saúde? Coisas que as pessoas esquecem que tem. Dores na coluna, no ombro, no joelho, na virilha, no pé, hipotiroidismo, problema cardíaco. As Insônia. pessoas têm insônia, as pessoas se acostumam. Aí você pergunta, é verdade, sabe que eu tenho mesmo um zumbido? Sabe que eu tenho mesmo uma dor que ali me incomoda no ciático, não sei aonde? Mas, nossa, já faz tanto tempo que, olha, eu já aprendi a conviver com ela. Quando ela não veio, eu até fico pensando, nossa, onde é que tá a minha dor? Já se tornou amiga. É a companheira de todo dia. E o tomar Eu tenho uma amiga. remédio, tu tá tratando só o sintoma, tu não olha pra causa. Tem que olhar pra Exatamente. causa. Exatamente. E é um aprendizado, né? Porque exige muito, como tu trouxe muito bem aqui, né? Nesse teu processo do ter que assumir essa responsabilidade. E é muito fácil a gente delegar, né? E falar assim, mas eu fiz isso porque eu fiz tal faculdade porque meu pai queria que eu fizesse, que eu estudasse aquilo. E eu não preciso assumir a responsabilidade pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Não, mas é que eu fiz porque fulano falou. A Uhum. culpa é de fulano, porque tu lembra que aquele dia tu me falou isso, daí eu fiquei me sentindo assim, e aí eu fiz aquilo lá que tu mandou, e olha no que deu. E quantas vezes a gente vai buscando, né? E eu já fiz isso também, gente, já fiz um monte de vezes, de querer e achar, às vezes até um terapeuta que me fale exatamente o que fazer, para eu poder culpar ele. Não, mas eu Uhum. fiz porque fulano me falou isso. É fácil terceirizar a responsabilidade, né? E porque quando tu olha e vê que ela é tua, o peso é maior. Porque as
consequências são só seus. Tu não vai poder olhar pra ninguém e culpar. A não ser que tu se olhe no espelho e fala, viu, a culpa é tua. E isso tem um peso muito grande. Mas ao mesmo tempo também liberta. Porque a decisão é só sua. Tu não delega a ninguém. E aí tá na hora de tu tirar os personagens. E encarar você mesmo. E E surge a saber. oportunidade de criar a tua vida. Uhum. E aí vem aquilo, pera, eu tenho que descobrir quem eu sou. Porque eu só vou conseguir decidir a partir do momento que eu descobrir o que é. Se eu gosto daquilo ou não. E não é algo assim que vem de uma hora para outra, não. Ele é construção. Eu fiquei 38 anos fazendo da mesma maneira. E agora, se formos analisar, final do ano passado, que eu consegui virar essa chave. Então, coloca 41 anos fazendo assim. Então, não vai ser de uma hora para outra. Eu tenho que me policiar diariamente, porque é muito fácil tu voltar para o que tu estava fazendo. Com certeza. Até porque às vezes ali, pessoal, a gente tem uma caída, né, de chave e a gente vai, nossa, agora vai andar. Agora foi. E o mais difícil não é você chegar lá, é você se manter naquele novo espaço de consciência. Esse que é o mais desafiador. Porque quando tu estiver lá, vai vir culpa, porque você está sendo diferente da família. E as pessoas questionam, as pessoas chegam para você, porque a Fran, olha, não sei não. Olha o jeito que ela tá agora. Tu nunca falou assim comigo? Agora olha o jeito que tu tá falando. Uhum. Todo mundo vem me trazer. E aí começa essa culpinha interna até de estar bem. Porque, caramba, nenhum dos meus amigos, porque é frequência, né? Então se a gente tá na merda, normalmente tá andando com quem tá na merda também. E aí a gente começa assim, meu Deus, né? Eu agora tô melhor. Eu me sinto culpado de ver como os meus amigos não estão. Eu me sinto culpado de ver que a minha família não está. Eu quero carregar todo mundo, quero trazer todo mundo, mas ninguém quer vir comigo. Aí eu me torno a chata do rolê, porque eu chego falando só de terapia, de coisas que as pessoas poderiam estar fazendo para te ajudar. E aí ninguém mais quer me ouvir. E aí eu começo com isolamento, porque isso tudo faz parte dessa emergência espiritual. E o que Uhum. que é, né, o isolamento? Até o livrinho que eu falei para vocês no início, no caminho da verdade dele, ele tem que passar por 3 castelos. E o primeiro é o castelo do silêncio, e é em isolamento. Então, o que que é esse isolamento? É eu descobrir quem que eu sou, qual que é a minha voz interna, não a voz que eu coloco para fora só como um eco do que está vindo Uhum. do meu externo. É eu descobrir realmente quem eu sou, o que que eu vim fazer aqui, o que que a minha alma demanda de mim, e não os personagens que estão à minha volta. Uhum. Porque a gente se veste de muito personagem no dia a dia. É pro profissional, é pro pessoal, até pra você mesmo, pra você não olhar pra ti, tu acaba vestindo um personagem. E ao parar com isso e ao olhar, que nos desafia e também liberta. E esse estágio de auge, de euforia, ele, na hora que tu tá ali, é gostoso. E de repente tu para, opa, mas e agora? Quem sou eu? Aí, por isso que que nem a Dali falou, esse parar e se olhar e ficar nesse silêncio interno também é muito bom. Porque euforia o tempo todo não tem condições. E para que você consiga construir algo mais duradouro. Porque o manter esse estágio é muito difícil. E manter o eu, meu, descobrir a minha verdade também é difícil. Porque a gente é influenciado a todo momento. E é como a Dali falou, aí tu escuta, mas como que tu tá fazendo isso? Você disse não. Como que você não pode? Como que você não quer? E, então, aí você fica culpado. Não vou dizer que não. Tu fica pensando, poxa, mas eu podia fazer. Não, não podia não. A outra podia, eu não. Então é O que que eu entender quero isso. fazer agora, né? Uhum. Aonde eu quero estar? E tu entender que esse limite também é amar o outro. Porque o outro só pode crescer a partir do momento que você der liberdade para que ele erre, para que ele faça as coisas. Porque senão você não deixa o outro crescer. Isso é um certo egoísmo e entender isso também. E a Dali me disse isso um dia numa sessão. Ela falou: para de ser egoísta. E eu tô olhando, mas eu, egoísta, eu sou tão humilde. Eu faço tanto pelo. Exatamente. Você faz pelos outros o que você imagina que seja correto. Mas será que é o correto? Será que o outro faria por ele isso?
E tu entender isso também é uma virada de chave. E aí vem a culpa, poxa, eu fazia. Não, tu fez o teu melhor quando tu podia. Tu não sabia disso. Agora tu tem a informação. Exatamente. Uhum. A informação, por isso que muitas vezes as pessoas elas se negam a buscar o autoconhecimento. Porque aí quando eu sei, eu tenho a responsabilidade, né? Tem o João que fala que a Dali me tirou o véu da ignorância. O João, meu filho, né? É muito engraçado isso. Porque ele, agora que eu sei das coisas, aí eu não posso dizer que eu não sabia e não fazer. Porque é pior, porque tá se enganando a si próprio. E é tão E, legal quando tu consegue. Pode falar, Dali. e aqui, né, Fran, você que foi tirando, né, esse véu e conseguiu finalmente ali, né, depois de 2 anos, ter realmente uma virada valendo, né? Porque a gente vai tendo, assim, a gente dá um passinho para frente, 2 para trás, um passinho para frente, 2 para trás, até que vem esse momento em que o véu é arrancado, Uhum. né? Ah, eu queria, né, que você trouxesse para as pessoas, né? Será que vale a pena encarar a própria verdade, encarar os próprios monstrinhos? A gente tem que ter medo de encarar a gente mesmo? Não, vale muito a pena. Não tem medo algum. Por mais que a gente tenha medo da novidade, a gente tem medo de se olhar. Mas não existe o monstro. O monstro é aquele que você mesmo coloca. O limite é você mesmo quem dá. E se eu pudesse, eu acho que eu levaria todo mundo na mão. Vum, vum, vum. Mas aí eu estaria fazendo pelo outro. Mas eu indico, vai, faz terapia, é maravilhoso, não paro mais. Eu falo que a Dália agora arranjou um chupim na vida dela. Porque é maravilhoso, é gostoso. É tão bom tu saber que você é capaz de manter a tua vida, de saber quem você é, de saber o que tu gosta, do que tu não gosta. E pode ser que hoje tu goste disso, da manhã daquilo, e tá tudo bem, tá tudo certo. E entender que se o outro não quer, também tá tudo bem. E isso era algo pra mim que me machucava muito. Não que assim, poxa, dá um conselho, mas dar. Se o outro vai fazer ou não, o problema é dele. Então a minha vida eu cuido, o outro que cuida da vida dele. E é tão bom isso. Aconselho muito. Olha que Oh, linda Amanda. a Ana trazendo aí. Que a mãe está sempre ensinando como o autoconhecimento é essencial na vida deles, que eles precisam respeitar as próprias vontades e se priorizar. E conforme, né, tu vai fazendo isso por você, os teus filhos também podem fazer por eles, né? Com Porque, certeza. você fala, mas você faz, né? E nem quando Uhum. a gente vê, por exemplo, pessoas de vício, né? Que o pai, mas eu bebo, mas eu não quero que você beba. E o filho muitas vezes acaba seguindo, né, aquele Uhum. próprio caminho. Porque, você fala, mas olha o que você está fazendo. E isso é o exemplo, né? Então, quando você se prioriza, né, por mais, mesmo frente aos filhos, inclusive, né, que Uhum. garanto que seja até mais difícil, né, de querer fazer tudo, né? A mãe sempre ali, vou fazer pro Uhum. meu filho. E chegar assim, não, vai lá você pegar a sua água, não vou levantar, tá nós duas aqui sentadas, então hoje é você que vai levantar. É desafiador, né? Porque o Uhum. sistema é pequenininho, claro que vai expandindo isso, mas ao mesmo tempo você está ensinando como aquilo é importante. De Uhum. se eu quero, eu devo buscar também aquilo que eu quero. Uhum. É muito importante porque nós somos seres mortais. E quando eu não estiver mais aqui, eu quero que eles continuem isso. Eu quero que eles se imponham, claro, não grosseiramente, respeitando um ao outro, mas se impõem, que eles façam o que eles querem, a verdade deles. E como é que eu vou fazer isso se eu não deixar eles irem? Eu tô aqui para guiar, não para fazer por eles. E é muito prazeroso ver isso funcionando. Por mais que eu confesso que eu tenho que me segurar muito como mãe, para não, sabe? Mas é muito prazeroso ver essa conquista deles. É muito legal. Que bom, né? Bom, eu fico, né, super feliz de ver os avanços, né, de observar tudo, né, o que você foi passando nas etapas, tanto no físico, né, e superações, mas principalmente no emocional, que é o que possibilitou no físico, de se permitir encarar, né, de muitas camadinhas, porque nós somos nessa cebolinha, então Uhum. até tu conseguir olhar
para aquilo que virou a chavezinha, que possibilitou que você curasse a adenomiose, né? Foram muitas camadas voltadas naquela temática que a gente passou, né? De outras vidas, né? Que a gente acessou muita coisa no início. E eu acho até legal de trazer isso, pessoal, que às vezes no início tem pessoas que vão acessar muita coisa de outras vidas para conseguir ter coragem de olhar para essa vida para si mesmo. Ou então vou acessar muitas coisas dos meus ancestrais para que eu tenha coragem de olhar para a minha história. Porque esses são os nossos pré-programas. E é mais fácil a gente olhar para aquilo que parece mais longe, né? Quando o bicho pega, né, nessa existência, e quanto mais próximo ainda, né, da idade que eu tô, mais difícil normalmente vai ficando para mim, de querer admitir, de querer olhar, de querer enxergar, porque aquilo ainda dói, né, na nossa cabeça. Mas já passou, só que a gente tá ali apegado àquela dor. E aí, quando a gente tira essas camadinhas do externo, a gente pode olhar para o aqui, para o agora, para essa vida, ter essas chaves viradas, entender que não é o bicho-papão, que eu posso fazer diferente, que eu posso ressignificar, por mais que seja, né, a perda de uma criança que não pôde vir a esse mundo, que sejam situações que não vão voltar. Eu posso tratar isso com consciência. E é essa expansão de consciência que possibilita uma mudança tanto no meu corpo físico de saúde, quanto no meu emocional, quanto no meu profissional, quanto com as minhas relações familiares de amizade, mas principalmente comigo mesma. Até teve uma passagem da minha vida que não foi muito bonita, mas que hoje eu consigo falar naturalmente, que eu achava que eu tinha superado. Que eu e o meu marido, a gente nós fomos mantidos como reféns durante 7 horas, e eu fui abusada nesse sequestro, vamos colocar assim. E era algo que eu achava que eu tinha superado, que estava tudo certo para mim. E olhar para isso também foi muito doído. E olhar, por que comigo? Por que eu ali? E entender que era algo que eu precisava passar. Então, olhar também para isso também afetou o meu lado feminino. Também tinha esses meus traumas que ficaram no útero, que é o nosso feminino, né? E poder entender isso também. E não é ruim você olhar isso. Por mais traumas que você tenha passado na tua vida, fazem parte de ti. São o que você é hoje. E te fizeram chegar até aqui. Então é olhar para eles de uma outra maneira. De poder e conseguir olhar isso. E isso é muito gratificante. E é muito bom poder liberar isso. Fez parte da minha vida, mas não é parte de mim. Então isso é muito bom. Fazer algo bom a partir disso, né, Fran? Eu te reconheço por abrir isso, porque eu sei, né, o quão difícil foi para você trazer tudo isso, e não, o pessoal não foi nada combinado, então, tipo, agradeço muito de você se sentir à vontade de trazer sobre isso aqui, porque muitas vezes a gente tem vergonha dos episódios da nossa história, do que aconteceu com a gente tem medo do julgamento, né, do outro. E não é por aí o caminho, né? A minha história é o que me moldou para que eu me tornasse quem eu sou hoje. E aí eu posso escolher entre fazer algo ruim, né, ou algo triste com aquilo que me aconteceu, ou fazer algo muito bom, me tornando uma inspiração, cuidando de mim, ressignificando, olhando como sendo uma segunda chance para fazer diferente, para ensinar coisas diferentes ao mundo, para acreditar que é possível sim a gente ter uma vida melhor. Com certeza. Eu acho que serve muito mais como inspiração para que eu possa mostrar que independente do que você passou, eu não estou tirando o mérito da dor ou de algo, não é isso. Por pior que seja, ele também pode ser colocado como um degrau para você, para sua evolução. Então, tem como sim. Ai, mãe. Tem como sim tu olhar para tuas dores e poder mostrar que você é capaz. E que por mais que tenha te doído, você pode sofrer aquilo, mas aquilo vai fazer parte da sua vida, não parte de você. Você é mais do que aconteceu. Então, eu
hoje, para quem olha hoje, ou para quem me vê sorrindo, porque eu sou muito sorridente, muito expansiva, adoro receber a mãezona, não sabe os traumas que eu passei. Mas e por que não falar deles? Para que as pessoas se inspirem e saibam também que elas também podem. E hoje eu consigo falar tranquilamente. Não, meu casamento de 25 anos também não são só rosas. Nós passamos por momentos muito difíceis. E se eu puder inspirar uma pessoa a melhorar e a buscar a si mesmo, valeu tudo. Se eu puder mostrar para os meus filhos o quanto eles podem ser verdadeiros, o quanto eles podem conseguir sendo eles mesmos, e se eu puder levar meus pais junto. Tá indo, né? A família toda vai embarcando nessa junto com a gente, né? E aí a gente vai criando o mundo que a gente quer viver. Quando a gente vai abrindo mãos das desculpas, né? De, ai, mas isso é muito difícil para olhar. Ai, mas agora eu não tenho condições. Só que a gente sempre dá um jeitinho para outras coisas. E se aparecer, quando virar, né, uma doença grave, no físico, assim, valendo, que não tem como, a gente vai dar um jeito. Então, por que não dar um jeito antes de chegar nesse extremo? Por que não dar um jeito de cuidar de mim antes? De mudar a minha vida antes? Se torna mais fácil quando você consegue olhar antes. E não é bobo aquela dor que tu tá sentindo. É o teu corpo. A Dali sempre fala pra mim, e eu até brinco. Se você não para, teu corpo dá um jeito de fazer você parar. Então é olhar pra isso. Poxa, eu tô com dor nas costas. O que que aconteceu pra que eu tenha essa dor? O que que meu corpo quer dizer? E a gente, no decorrer do dia, acaba não olhando, acaba não parando pra respirar. Eu lembro que a Dali sempre me falou, tu tá respirando? É 5 minutinhos. Para e respira. Para e solta. A gente não faz isso no dia a dia. E o quão isso é importante. E o quanto isso faz falta. Nós não somos robôs. Nós somos humanos. Então a gente tem que parar e olhar isso. Exatamente. E quando você vai colocando, né, Fran, esses exercícios que a gente vai passando ao longo da terapia, né, faz tal coisa, depois se torna automático, né? Quando chega o momento do perrengue, tu consegue aplicar aquilo, né? Mas só vai conseguir aplicar se você já está replicando isso no teu dia a dia. Porque senão vai chegar ali, você vai agir naquele modo automático, espalhafatoso, meu Deus do céu, o mundo está caindo. Não, você não vai conseguir lembrar de respirar e agir com calma. Então, por isso que é um caminho. E tem dias que eu acabo esquecendo. Até esses dias eu tava no escritório, uma loucura, eu parei e comecei a respirar. Aí os meninos me olharam assim, nossa, a Fran não tá bem. Ela tá respirando. Eu falei, não, é ao contrário, eu quero ficar bem. Eu quero me acalmar, me centrar. Então é respirar. E é legal quando você vê outras pessoas replicando isso. Que esses dias eu peguei um deles na empresa fazendo isso. E é legal isso. E é gostoso tu ver que você é o exemplo. E um exemplo não sendo forçado, né? Não é aquele exemplo, né, do querer ser perfeito, de eu ter que forçar que as outras pessoas gostem de mim, que me admirem porque eu sou perfeito. Não, eu tô sendo eu mesma. E o fato de eu ser eu mesma, verdadeira comigo, de fazer realmente coisas que me fazem bem, inspira o outro a agir dessa mesma forma. Com certeza. Quando você vive a sua verdade, o outro também vive. Exatamente, exatamente. É muito lindo, né? Eu sou apaixonada por esse mundo e de ver quando os meus clientes, né, vão conseguindo dar seus passos. E aqui, acho que é legal, né, também trazer que eu sempre, a Fran é uma cliente exemplar até, porque ela sempre está ali, ela traz, né, suas questões para a sessão e a gente olha para aquilo, né? E aí ela vai para a vida e aplica. Porque nada adianta também eu ter um monte de carga e não estar aplicando. E entender que às vezes eu tenho alguma limitação aqui que não está me permitindo aplicar isso, então a gente vai ter que aprofundar para entender e poder finalmente aplicar. Eu tenho muitos pacientes que passaram uma trajetória comigo e depois voaram, né? Foram para suas vidas. Às vezes voltam para o ninho para daí, travei aqui, me dá uma mão.
E a gente olha, essa pessoa vai para o mundo de novo, porque a caminhada do autoconhecimento, ela é individual. Então, ali, os Uhum. monstrinhos da Fran, muitas vezes depois da sessão que ela me manda assim, na próxima sessão, assim, nossa, Dali, aquele dia lá, eu acabei depois da sessão, chorei um monte, dormi, fiquei cansada, tive isso, né? No pós-sessão ali, reparando, olhando novamente para as suas questões, porque é esse aprendizado individual. Só que não precisa ser totalmente solitário. Eu posso usufruir, né, de ter o apoio de alguém que já andou por aqui, que me inspire, Uhum. né, que traga também um pouquinho da sua verdade. Lembro que o meu processo foi muito solitário, porque eu não tinha quem me inspirasse. Hoje, graças a Deus, eu tenho também pessoas em quem eu posso me inspirar, fui conhecendo, que eu vou buscando auxílio. Me inspiro muito dos meus pacientes também, que sempre me trazem coisas que são pertinentes à minha história, que eu preciso olhar, e daí eu falo, meu Deus, preciso resolver isso para ajudar fulano. E aí eu vou atrás, ou, nossa, que bom, resolvi isso essa semana, mas brota a gente com aquele mesmo caso, que é algo da minha história que eu tinha que resolver. Mas no início foi muito solitário. Eu não tinha onde buscar essa ajuda de olhar para os meus demônios internos, para as minhas dores. E saber que hoje eu consigo passar isso, né, para alguém de através de estar vivendo a minha verdade e assumindo os meus desafios, inspirar alguém a fazer o mesmo, para mim é muito, muito gratificante também. E é uma honra ter você como companheira nessa jornada. Nossa, pra mim, eu digo que a minha vida é uma antes da Dali e uma depois. Porque literalmente hoje eu tô aprendendo a quem eu sou. E não é numa hora para outra. Que nem a Dali comentou, tem vezes que a gente tem que olhar para o mesmo probleminha 2, 3, 4 vezes. E tem vezes que ele volta depois. Então é o continuação, é você estar sempre vigiando. Eu brinco com ela, falo, Dália, eu tô cansada, chega de vigiar um pouco, mas não tem. Se você parar, vai ser pior, porque hoje tu já sabe o que que é. Então, se você parar, é burrice, porque tu tá cometendo erro e o resultado vai ser só teu. O problema vai ser só teu. Então, a Dali, ela é, pra mim, então, eu já falei isso várias vezes, mas ela é uma inspiração. Ela é alguém que, hoje eu posso dizer, que o que me inspira é olhar para a Dali, poder saber fazer e me olhar também, conseguir olhar para os meus monstrinhos e ver que eles não são monstrinhos, são bichinhos de pelúcia. E eu tenho esse poder. E hoje eu posso dizer que me inspira ser eu mesma. Que hoje eu poder dizer não é libertador. Então hoje eu sei o que me inspira. Às vezes dá vontade de ficar que nem aquelas crianças, né? Quando aprendem a falar não, né? Não, 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 não. E é um reaprender, né? Lá, a autorização lá da infância, de agora eu posso falar não. Não. E tá tudo bem. É muito, muito, muito bom. Fran, tá terminando o nosso tempo aqui, então eu gostaria que você trouxesse aqui uma mensaginha final, um conselho que você dá para quem nos assistiu. Eu escutei uma frase uns 2 anos atrás que eu achei bem interessante, que fala sobre empresa, que uma empresa só vai bem se uma sociedade vai bem. E eu já uso um pouquinho diferente, que nós só vamos estar bem se o nosso ao redor estiver também. Só que só vai estar se você permitir. Então é transmitir muito amor e entender que o outro tem o seu tempo. E saber que tá tudo certo, que o outro também pode errar. E você também. Exatamente, muito, muito bom, muito lindo, né? Esse respeitar o tempo do outro e entender que às vezes a gente precisa puxar a frente na nossa vida e se o outro não quer se juntar, é um direito dele. Vai chegar um Uhum. momento que talvez ele vem correndo e isso é Uhum. ótimo também, porque cada um vai ter a sua forma de despertar para a vida, para a consciência, para o entendimento de que Uhum. a vida é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Nós somos muito maior, temos muito mais poder de mudar a nossa vida do que a gente realmente acredita. Aquilo que a gente entende como sendo possível não é nada comparado às possibilidades que Deus tem pra gente, que essa força maior é capaz de gerar na nossa vida. Os milagres, eles já existem
E eles são assim, para Deus. Mas cabe a nós aprender a confiar na vida para se entregar e se soltar nesse abismo desconhecido, entendendo que vai ter, sim, um anjo ali vindo para nos pegar e nos levar para um lugar muito, muito melhor. Desde que a gente acredite que é possível. Né? Se permita. Se permita, com certeza. E haja, né? Porque não adianta eu falar, eu quero, mas eu não dou o passo. Quando tu dá o primeiro passo, se abre o caminho. Então, deem, né, os seus primeiros passos, vão em busca. Quando você fala assim, nossa, mas eu queria tanto fazer. Cara, aparece. Aparece a possibilidade, entende? Sempre existe uma forma de fazer acontecer aquilo que você quer. Acreditem, os milagres sempre vêm. Eu encontro o tempo inteiro pessoas que me trazem esses milagres na vida. E não é à porque eu toa sou que na mais ou Bíblia... menos abençoada. E na Bíblia está escrito, seja feito conforme a tua vontade. Exatamente. Então já tá ali, já é teu. É só você aprender a ouvir. Até eu brinco com a Ana, eu falo pra ela, mana, não espera a vida te cobrar, porque a vida não é justa. Ela não vai chegar passando a mão na cabeça. Vai atrás, corre. Corre, que ela é tua. É só a gente aprender. Exatamente. Se a gente está atento, tem a Lucilena Galvão, que é uma filósofa, pessoal, ela tem uma palestra sobre sincronicidades, muito bacana, tá no YouTube. E aí ela fala assim que sincronicidades é a vida com um outdoor luminoso ali, te sacudindo, porque ela já tentou te avisar de todas as formas possíveis e você não percebeu. Então agora ela escancara na tua cara ali para ver se você entende o recado. E muitas vezes nem assim a gente compreende. E é por isso que a gente precisa passar pelos perrengues que a gente passa, porque a vida traz ali de uma maneira harmoniosa e a gente se recusa a olhar. E aí tem que vir algo para nos destruir, para que a gente finalmente olhe para aquilo que é necessário. Então, o meu muito, muito obrigada a Fran, principalmente por ter aceito, abrir um pouquinho da história dela aqui com vocês, muito, muito agradecida, muito honrada de fazer parte da tua trajetória, de você ter me escolhido para ser tua guia, porque é uma pessoa, né, muito, muito especial, que já veio para esse mundinho aqui com habilidades incríveis, com um coração gigante, a quem eu admiro muito. E eu sei o quão desafiador é se colocar aqui para trazer da nossa história. O quão desafiador é você olhar para si mesmo, olhar para suas dores. Eu percebo, às vezes, o quanto eu fico fugindo. E quando eu começo a procrastinar muito, eu sei que eu estou tentando fugir de algo que eu preciso olhar para dentro de mim. E a gente vai. E chega um dia que a vida fala, olha, daqui não passa. Hoje você vai ter que olhar. E graças a Deus, no meu dia a dia, né, tem sido mais tranquilo, conforme eu me permito viver isso. E é um prazer ser guia, né, auxiliar pessoas que também tenham escolhido aprender pelo autoconhecimento e não só pela dor. Ou para aquelas que estão na dor, compreenderem que a gente não precisa ficar olhando só para o lado negro da vida. Existe muita luz, existe muita vida para ser olhada. Então, por que ficar só preso ali na morte? Vamos olhar para a vida, que vai ser muito melhor. Então, eu que tenho a agradecer. Um beijo de luz para todo mundo. Fiquem com Deus. Eu vou disponibilizar aqui a live para quem chegou agora e para quem quiser compartilhar para os seus amigos estarem assistindo também depois. Um beijo. E até mais. Todo mundo.